Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje no YouTube. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o segundo episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. A cidade de Filipos foi fundada por Felipe II, o Macedônio, pai de Alexandre o Grande, entre 356 e 358 a.C. O nome da cidade é uma homenagem ao seu conquistador. Na época do Novo Testamento, ela era uma colônia romana. E uma das características da cidade é que parte dos seus habitantes era formada por veteranos romanos. A igreja em Filipos é provavelmente a primeira comunidade cristã formada em solo europeu pelo apóstolo Paulo. A carta foi escrita na década de 60, entre 60 e 62 d.C. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E existem várias hipóteses sobre o local de onde ele escreveu ou onde estava detido quando escreveu a carta aos Filipenses, e não teremos espaço para trazer essas hipóteses aqui, mas eu sugiro a você a pesquisa. O texto que eu gostaria de compartilhar para o nosso café de hoje está no capítulo 2, dos versículos 14 a 16, que diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O texto encerra uma série de ensinamentos para a vida. Fala de como se colocar no mundo, que tipo de relação precisamos estabelecer com os outros, como agir, assim como também ele identifica a realidade de maneira lúcida, sem rodeios. Paulo afirma que vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa é a constatação que ele faz, com muita clareza e contundência sobre o seu tempo. Não há como escapar dessa realidade. As coisas são assim. Mas apesar do sistema se apresentar assim, Paulo indica que devemos agir na contramão desse modelo de perversão e de corrupção. Todavia, é preciso compreender a amplitude de significados do que seria essa perversão ou corrupção, porque elas podem se apresentar em estruturas políticas, religiosas, econômicas, familiares, dentre outras. O teólogo inglês anglicano N.T. Wright considerou, a partir desse texto, que, abre aspas, devemos ser sinal de luz e beleza em um mundo de trevas e maldade. Fecha aspas. Significa que, nessas diversas instâncias das nossas relações, quais sejam políticas, religiosas, familiares, a luz proposta do Evangelho, o Evangelho que é uma boa notícia, pretende que a nossa vida seja esse símbolo daquilo que Deus pode fazer. É necessário então ser um símbolo da nova vida em Deus em um mundo que conhece apenas o caminho para a morte. Sem essa iluminação, que é possível a partir do ensino de Jesus de Nazaré, a tendência é que todos, sem exceção, caminhemos nessa mesma direção, daquilo que ele chamou de caminho de morte. Há caminhos que ao homem parecem corretos, mas ao fim, todos o conduzem à morte. Provérbios 14, versículo 12. Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, apresentou esse mesmo provérbio dessa maneira, abre aspas, há um estilo de vida que parece inofensível,
Preste atenção, pois conduz à morte. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Fecha aspas. Eu mencionei anteriormente que o texto tem uma série de ensinos. No entanto, eu quero confessar que o que me moveu num profundo processo de reflexão nesses dias, e por isso eu quis trazer para o nosso café de hoje, foi a expressão que já lemos, preservando a palavra da vida. Ou como aparece na NVT, a nova versão transformadora, apeguem-se firmemente. Ou ainda, na NVI, a nova versão internacional, retendo firmemente. Me permitam compartilhar aqui que o verbo na língua original é um particípio presente. No texto grego do Novo Testamento, os particípios são bastante usados e são importantíssimos. Ele é um adjetivo verbal. E por que eu faço questão de destacar isso aqui? Pensando no tipo de ação do particípio, observamos a sua essência. E na palavra que traduzimos como preservando, ela é um particípio presente. Descreve então uma ação contínua. O ato de preservar ou de apegar-se é contínuo. Preservando o quê? Apegando-se ao quê? À palavra da vida. Novamente, a língua grega pode nos ajudar na compreensão do ensino. A expressão é logon zoes. A palavra que foi traduzida por vida é zoe, não é bios. Portanto, não refere-se apenas e tão somente à dimensão biológica, tangível, material. Mas zoe é um tipo qualificado de vida, que se contrapõe à negação que é a morte. Mas apesar de sinalizar para uma vida qualificada para além do biológico, preservar a palavra da vida é um convite a agir de maneira qualificada no já agora. É por isso que ele diz: sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não é fora, é no meio. Não é no mero escapismo, é no turbilhão da realidade. E ele prossegue dizendo: na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida, podemos ser um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Preservando a palavra da vida, podemos ser a luz para indicar uma nova direção para os que estão no caminho de morte. Preservando a palavra da vida, a nossa esperança sempre será renovada. Porque, como afirmou o apóstolo, abre aspas, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Se a mensagem desse podcast foi importante para você, eu quero lhe pedir algumas coisas. A primeira, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. A segunda, caso não tenha escutado os outros episódios da temporada anterior, visite o nosso arquivo e acesse o nosso conteúdo. A terceira, assine o nosso podcast nas plataformas Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Cast e demais. Por fim, assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/teologia hoje. Meu desejo é que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.